Ok, pessoal, não consegui gravar no primeiro vídeo das reflexões da unidade 1 a primeira atividade, né? Então, aqui, escreva a sua trajetória de vida em 10 linhas, escreva o uso que você faz da língua portuguesa no seu dia a dia para lazer e trabalho, podendo colocar, né, se você usa a língua mais de maneira informal, em quais contextos, no formal, certo? E depois vocês escrevam para me entregar. Quem já fez a atividade já está dispensado dela, tudo bem? Então, nós vamos seguir aqui. Temos textos de leitura. Eu vou pedir para que vocês leiam, né? Então, primeiro, para que serve a leitura. Vou pedir para que vocês leiam o texto 1, 2 e 3, certo? E essas perguntas aqui, eu não preciso que vocês façam agora, apenas reflitam sobre elas, certo? O que eu vou trazer aqui de importante, vou iniciar, é a noção de texto, ok? Noção de texto. O que é texto, né? Então, nós temos aqui que texto é tudo o que comunica, independente do suporte, da linguagem ou código que ele se expressa. Então, eu quero que vocês anotem isso aí. Texto é tudo o que comunica. Portanto, tudo que veicula uma mensagem, uma intenção de comunicar é um texto. Então, nós temos um cartaz, uma canção. Então, tem gente que acha que texto é só o que é escrito. Uma pintura, uma imagem, uma placa de trânsito, um recado, uma fotografia, uma piada. Então, tem que perder essa ideia de que texto é o que está escrito, que tem palavras, né? Então, o texto, ele é qualquer mensagem que tem uma intenção de se comunicar, certo? Assim sendo, temos o texto verbal. O que é verbal? Que tem palavra, tanto oral e escrita, como o texto musical, o texto pictórico e o texto imagético. E o texto verbal pode ser falado e pode ser escrito. Então, isso vocês precisam ter em mente. O texto verbal pode ser falado ou pode ser escrito. E aí nós temos uma noção interessante aqui. Deixa eu pegar minha marcação de texto. Onde está um negocinho aqui? De que texto, é a unidade básica. As pessoas não se comunicam através de palavras soltas. Então, se eu chegar e falar caderno para alguém, totalmente fora do contexto, isso não é um texto, certo? Agora, se eu estou num escritório, numa sala de aula, eu viro para um aluno, eu falo caderno, no sentido de interagir, né, de com um aluno que estou pedindo, ele está tendo aquela noção do que está acontecendo, aí sim podemos considerar textos, certo? Então, texto pode sim ter uma só palavra, como por exemplo a placa pare. Então, vocês precisam saber isso, que textos são eventos comunicativos, partem de emissores, aquele que fala, e busca receptor, que é aquele que ouve, ok? Os textos podem ser narrados, né? Então, vou colocar aqui narrativa, narração, que conta fatos, descrição, que descreve pessoas ou coisas, expositivos, que expõe informações, ideias, argumentativo, aquele que argumenta em defesa de uma opinião, defende um ponto de vista, injuntivo é aquele que instrui, que dá instrução, que faz alguém a fazer algo, e o diálogo. Então, estes são os tipos textuais, tá? Aqui é T de tipos textuais. Então, esses são os tipos textuais. Então, são que vocês precisam saber, né? Os tipos textuais: narração, descrição, exposição, argumentação, injunção e diálogo. Lembrando que injunção é a instrução, é um verbo, vem do verbo injungir, é um verbo diferente, né? Então, não importa se o texto constitui de uma letra, uma frase, um conjunto, período, se é grande ou pequeno, o importante é um todo unificado e que cumpre uma função comunicativa dentro de um contexto. Então, texto é uma atividade verbal a serviço de fins sociais inseridos em contextos mais complexos.
requer o uso da linguagem, falada ou não falada, e uma unidade e uma intenção. A pessoa precisa ter a intenção de se comunicar para ser um texto, certo? Portanto, o texto é uma atividade consciente, criativa e intencional. Por sua vez, o leitor e o ouvinte espera que o texto tenha sentido e procura construir uma representação. Então, o leitor ele tem que ser ativo. Todo leitor ele é ativo para que ele compreenda, né? Então, a compreensão de um texto demanda dos leitores atenção, percepção, memória e pensamento. Portanto, a leitura é um processo cognitivo. Vou colocar um C aqui de cognitivo, que envolve o pensamento, o raciocínio. Ok? Agora eu vou para o próximo vídeo para falar dos conhecimentos. Ok, pessoal?